dia. Esse painel é para falar sobre serviços ambientais da agricultura sustentável, sonho e realidade. Para falar sobre o selo GAS como ferramenta para qualificar a produção do agricultor sustentável. Então, nós convidamos o Sérgio Pimenta para subir ao palco para fazer esse bate-papo conosco. E eu quero, enquanto o Sérgio chega aqui, pessoal que está no café, o Sérgio já está aqui no palco para começar a palestra. Ok. Vamos ver se eu me ajeito com... Alô? Tá bom. Sérgio, você está vindo de onde? Estou vindo do interior de São Paulo, Botucatu. Muito feliz por estar aqui, muito feliz pelo convite que vocês fizeram. E quando a gente fala de serviços ambientais, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Para mim, solo. Muita gente hoje fica dando enfoque à questão do carbono, à questão da atmosfera. Para mim, eu fecho com o pessoal do gás. O solo ter um solo vivo é o melhor serviço ambiental que você pode oferecer. E quando fala de selo, às vezes as pessoas acham que o selo vai ser algo muito caro. Para eu ter um selo ambiental, um selo correto ali, que vai me deixar com o rótulo de uma produção mais equilibrada. Para eu fazer isso, em média, quanto tempo eu vou conseguir chegar lá? Do jeito que nós modelamos o selo GAS, você vai ter o selo imediatamente, porque não tem um nível mínimo. Tem você começar a medir o que se faz, registrar isso daí e demonstrar que ao longo do tempo você está evoluindo. Então não é um selo exclusivo. Nós não queremos separar as pessoas entre os que fazem melhor e os que fazem pior. O que a gente está querendo fazer com o selo é mostrar quem está andando mais rápido ou quem está andando um pouquinho mais devagar nessa cruzada aí de recuperar o solo e ter outros serviços ambientais. Pessoal, olha que eu estou vendo muita gente ali em volta do café. Bizão, cadê o apito, Bizão? Está na hora. Sérgio Pimenta está aqui, conversando. Manda bala, pronto. Aqui o público que está aqui... Tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Então, Sérgio Pimenta, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no 4º encontro, o 1º Internacional da Agricultura Sustentável. À vontade. Obrigado pelo convite novamente. E eu agradeço muito o GAS por ter me oferecido a oportunidade de trabalhar na construção de um selo. E um selo para um assunto tão complexo. Então, a gente está tentando seguir um caminho que eu vou mostrar para vocês. E depois, por favor, critiquem, façam colaborações para a gente ir sempre melhorando. A grande pergunta que colocaram para essa palestra aqui, para essa conversa, é se serviços ambientais da agricultura é um sonho ou uma realidade. Eu vou, então, mostrar como que a gente estruturou o selo para demonstrar o que a gente está fazendo na agricultura e depois a gente, em conjunto, ver se isso é um sonho ou realidade. Eu vou passar ou vocês vão passar? Pode vocês passarem. Sérgio, tem um passador aqui. Isso.
Vamos ver se eu consigo. É difícil de pensar em fazer um selo ou um protocolo de qualificação de produtores de agricultura sustentável. Por quê? É um assunto muito amplo, é um assunto muito complexo. E a gente tem uma tendência de acabar olhando só um aspecto que está mais ligado à nossa especialidade, ao nosso dia a dia. Então, existem muitos jeitos de você verificar se é sustentável. E nenhum está errado, todos estão certos. Só que, eventualmente, você está olhando só por um lado de uma questão que é muito ampla, né? Vocês devem conhecer essa fábula, né, do elefante e os cegos, que se você não consegue ver o todo, se você só consegue ter contato com uma pequena parte, você vai criar uma imagem do todo, às vezes, bastante distorcida. O que a gente está tentando fazer no gás é não ser perfeito, mas tentar oferecer uma visão ampla do que é o trabalho com agricultura sustentável, em vez de ser tão preciso. Então, nós estamos sacrificando precisão por uma visão um pouco mais ampla. Só como um exemplo, né, que além de você, naquele momento, tentar ampliar a maneira de ver, a gente tem sempre que levar em consideração a biografia daquele momento. Aquele momento, né, ele não apareceu do nada, ele é daquela forma porque, ao longo do tempo, foi construída uma história, né? E aqui, eu sou de uma região do interior de São Paulo, uma região que mexe com cana, e isso daqui era aqui são fotos de internet, né? Mas é a realidade. Em 1973, quando a gente começou o Proálcool, e o Proálcool era a solução, mas isso é que a gente tinha, né? Imaginar hoje falar de sustentabilidade, de serviços ambientais, com esse tipo de agricultura que a gente fazia lá, é absurdo, né? Só que o que aconteceu? Hoje, essa é a realidade do setor, né? E durante esse processo todo, não teve ninguém pagando por serviço ambiental. O setor foi evoluindo, lógico, por pressões da sociedade, mas também, por um outro lado, por necessidade de ser mais efetivo, né? Por ter aquilo que a gente chama de intensificação ecológica. Se você tem uma intensificação ecológica do processo de produção, você vai ser mais competitivo. Então, isso caminha junto, né? E hoje você tem, no passado, uma situação de um setor que discutia trabalho degradante, grande impacto sobre a fauna, as florestas, sobre o solo, né? Hoje já tem um setor bastante competente em lidar com as suas dificuldades, né? Inclusive, integrando o trabalho da mulher numa área que a gente acha que nem seria possível. Então, se você vê as usinas de cana, muitas delas, né, com programas bastante grandes de integração social com as cidades do entorno, participação das mulheres em todos os níveis de produção. Então, evoluiu. Então, a gente não pode chegar hoje e querer medir sustentabilidade desse setor sem reconhecer toda a trajetória que foram feitas em 30 anos. Você não chega nesse ponto, assim, de repente. Você constrói uma história. Então, na minha opinião, avaliar a sustentabilidade tem duas questões: olhar de uma maneira ampla e respeitar a biografia daquele lugar, a biografia daquela fazenda, né? Ah, mas está degradado e tudo. Sim, há 200 anos atrás se plantou café
de um jeito que a gente não sabia como fazer agricultura tropical e degradou aquilo. Tá bom, agora vamos partir daqui para frente. Né? Então, não é que eu não sou sustentável hoje, né? Aliás, a questão de eu ser sustentável hoje não pode ser imputada a mim uma questão histórica de 200 anos. E é isso que está acontecendo, infelizmente. Tá. Para discutir sustentabilidade e a gente ter um selo mais ou menos alinhado com o que está na mídia, porque a gente quer um selo para qualificar a produção que nós estamos fazendo aqui. Então, a gente procurou trazer alguns elementos, né, do que se está se falando aí em questão de sustentabilidade, né, não completamente, mas pelo menos algumas pinceladas desses pontos de vista diferentes, às vezes, do que a gente tem. Eu gosto bastante desse modelo de representação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que ele mostra bem, para mim, na minha opinião, essa questão que para você ter desenvolvimento sustentável, você tem que ter uma base biológica muito forte, né? E é o que os produtores do GAAS estão fazendo. E aí, em cima disso, é meio lento a passagem aqui. Então, em cima dessa base de meio ambiente, você estabelece toda uma questão social suportado por esse trabalho, né? E em cima disso é que você vai construir um outro... Está difícil realmente aqui. Vamos ver se agora funciona. Tá? Desculpa, gente. Então, e aí a economia vem em cima, não dá para fazer de ponta cabeça, né? Então, essas histórias de pagamento por serviço ambiental, que o pessoal está discutindo, eu acho que a gente tem que aproveitar onde for possível, surfar, mas não dá para você fazer modificação querendo que a economia, e é o que está acontecendo, né, que a economia vá influenciar, ou que ela que vai determinar como a gente vai trabalhar com o meio ambiente. Ao contrário, é quem trabalha no chão com o meio ambiente é que vai dar suporte a uma nova visão de sustentabilidade. E eu acho que a gente tem que lutar por essa situação. E evitar... e evitar, né, um pouco... Né, evitar significa não deixar de se relacionar com ele, com esse público, mas se afastar um pouquinho dessa questão que transforma a economia que a gente gera na fazenda de uma questão de governança, né? Eu acho que a gente tem que respeitar, tem que entender a situação geral de desenvolvimento da humanidade, né? Mas engolir alguns indicadores de governança, né? Eu acho que aí é um pouquinho demais, né? Vamos trabalhar com o conceito de respeitar o meio ambiente, a sociedade e ter um resultado econômico. E essas questões de governança, vamos ver o que tem a ver com a nossa realidade, o que é relevante para a gente, o que é material para a gente e para os nossos vizinhos, né? E não importar, eventualmente, um indicador que é importante, de repente, para alguém que está lá na Suécia. Vou tentar exemplificar um pouco isso daí. Imagine assim, se eu trabalho com cana-de-açúcar mesmo, com maçã, com laranja, né, é natural, né, que eu tenha que demonstrar mais para os meus clientes, né, os aspectos relativos ao trabalho com volantes, né, com trabalhadores temporários, porque é a característica dessa atividade de utilizar essa mão de obra. E vocês estão vendo na mídia, né, quantos problemas que tem aí de trabalho escravo, más condições de trabalho. Então, se eu estou nesses setores, né, cana, laranja, maçã, eu tenho que tomar um pouco de cuidado mais com isso
e demonstrar que eu estou fazendo um bom trabalho nessa área. Por outro lado, se eu trabalho com pecuária no norte de Mato Grosso, né, as questões sociais, né, perdem um pouco relevância em relação ao desmatamento. Então, eu tenho que mostrar que, se eu estou nessa situação, eu trabalho muito bem essa questão de meio ambiente. Então, não dá para fazer um selo muito engessadinho. Não dá para a gente ir no específico, né, porque senão a gente acaba criando uma situação de não conseguir relatar com competência o que a gente está fazendo. Né? Por tentar fazer bem tudo, a gente acaba fazendo nada direito. Desculpe, só eu acho que ficou... Bom, no fim eu esqueci de falar, mas tem aquela sigla... O que é isso? Vamos ver se aqui eu me ajeito melhor. Isso, beleza. Aqui tem uma outra sigla que todo mundo está falando hoje, né, que é ASG em português, e em inglês é ESG. Né? Isso vem muito da questão do mercado financeiro, que eu já discuti aqui. Então, vamos sim olhar para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para a questão de ASG, mas vamos manter o nosso jeito de enxergar o mundo e tentar contribuir para essa discussão de como é um mundo ideal, mas tendo firmeza naquilo que a gente, no trabalho que a gente faz, naquilo que a gente acredita. Beleza. Ok. Eu usei como base... Eu ainda só tenho vontade própria. Eu usei como base, para montar o selo, né, uma metodologia usada pela Embrapa, né, que o Zé Mário está aqui, usou para montar o ISA, e eu acho que assim, bastante consistente, robusta e simples. Ela é trabalhosa, né, Zé Mário? Mas ela é simples e ela é robusta, e eu acho que a gente tem assim, uma base científica interessante de trabalhar com essa metodologia, e abre espaço para a gente criar muito mais, utilizando a metodologia da Embrapa, que foi desenvolvida pela Embrapa Meio Ambiente, para verificação de impactos, que é o Ambitec. A gente fez algumas pequenas modificações nessa ferramenta da Embrapa, e a gente está chamando isso de método EcoAgro, que a base é aquilo lá, a gente só mudou algumas coisinhas, que quem conhece o método vai perceber as pequenas mudanças que a gente fez, ou mudanças não, mas incorporações que a gente fez. Então, a proposta é que o selo entenda o ecossistema produtivo como um todo e as suas inter-relações, né? E ali, sim, a gente vai ter a questão ambiental contemplada, a questão social contemplada, a questão de governança e respeito ao consumidor contemplada, mas a gente vai preservar, né, a questão de valores econômicos, sem misturar isso com governança. Né? Eu acho que é isso importante. Ontem estava o Schacker aqui, eu acho que a gente tem que preservar essa questão econômica e não misturar isso com a questão de governança. Né? E a questão de eficiência tecnológica, gente. Se a gente quer demonstrar que a gente é sustentável, a gente tem que mostrar que consegue fazer mais com menos. Né? E se você não separa as questões de eficiência tecnológica, né, de usar menos adubo para produzir a mesma tonelada de produto, de usar menos agrotóxico para produzir a mesma tonelada de produto, usar menos combustível, enfim, usar menos recursos do planeta para produzir a mesma coisa. Nós precisamos disso. Então, a proposta é, seguindo a metodologia da Embrapa aqui, que a gente, sim, mantenha as 3 linhas aqui de ambiental, social e governança, mas conserve a questão econômica bastante com força e, principalmente, eficiência tecnológica. A gente vai muito fundo e mostra o que a gente está fazendo na parte de eficiência tecnológica.
E o selo do gás é isso. Na verdade, vocês vão ver, a gente pegou uma visão geral oferecida pela metodologia e demos destaque para a parte de eficiência tecnológica, principalmente. Tá? Isso, a campo, é simples, ele é trabalhoso, né? Mas são planilhas que provavelmente, os consultores treinados pelo GAS, que se engajarem nesse processo do selo, né, vão trabalhar com planilhas que são... tem uma modelagem que você vai dando conceitos para cada um dos pontos verificados, cada um dos indicadores, dizendo a abrangência da ocorrência. Ou seja, eu faço adubação verde. Onde que você faz adubação verde? Aí eu faço isso num talhão, né? Então, de uma maneira pontual. Eu vou dar um conceito pontual. Você faz isso, essa adubação verde, na fazenda inteira. Tá? Então, é uma escala maior. Eu tenho uma situação que o trabalho que eu estou fazendo é além daquele primeiro campo. E eu posso, além de fazer isso, ainda produzir sementes e trocar com vizinhos alguma coisa. Então, a minha ação de trabalhar com adubação verde está indo além das fronteiras da minha propriedade. Então, a abrangência desse trabalho é maior. Então, esse é um fator que a gente usa, que é a escala. E a outra é o impacto, né? O que eu estou fazendo está mantendo inalterado o que eu já fazia? Beleza. Não. Ele está gerando uma moderada evolução no meu sistema. Bacana. Ou ele está gerando uma grande evolução no meu sistema. Ou pode ser o contrário, né? Eventualmente, o que eu estou fazendo está provocando uma pequena regressão ou uma grande regressão. E o conceito que você vai dar de desempenho do produtor multiplica essas duas coisas. É um esqueminha de ponderação da planilha que vai misturar, multiplicar a escala que se trabalha com o impacto que se causa, né? E isso alinhado com as práticas que você faz e que estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No final, isso gera, para cada uma daquelas 5 dimensões que eu discuti, uma representação gráfica, simplesmente mostrando, né, se eu, no caso aqui, vamos pegar um conjunto de indicadores aqui, mudança no uso direto de solo. Se eu tive uma moderada evolução, ou se está inalterado, ou grande evolução, e é isso que eu vou apresentar para o meu cliente, né? Ele quer número, ele quer saber como? Vamos sentar, vamos conversar, eu abro as minhas informações. Mas isso é prático, é rápido de alguém chegar e olhar, já entendi o que vocês estão fazendo. E nós montamos, então, um selo atrelado a um relatório via um QR Code, que você vai ter condição de enxergar o que está fazendo e ler lá um texto, ver algumas fotos, ver algumas evidências desse trabalho. A mesma coisa acontece, a mesma metodologia você usa para qualidade ambiental. Acho que eu vou voltar aqui, ó. Então, dentro da eficiência tecnológica, a gente discute mudança do uso direto de solo, e aqui está muito relacionado, o principal indicador que a gente usa nesse conjunto é a produtividade, mudança no uso indireto do solo, economia de água, economia de insumo, economia de insumos veterinários, matérias-primas, economia de energia, geração própria, aproveitamento, reuso, autonomia. Na parte de qualidade ambiental, o conjunto de indicadores que a gente está escolhendo, né? Controle das emissões, a atmosfera, qualidade do solo, da água e conservação da biodiversidade. Na parte econômica, geração de renda, valor da propriedade, qualidade de produto. Na valores socioculturais, capacitação, oferta de trabalho, qualidade de emprego, saúde e segurança ocupacional, oportunidade de gêneros, gerações, etnias e contribuição para a segurança alimentar. E na parte de governança e respeito ao consumidor, dedicação, formação do responsável, né, em se capacitar a esse desafio de fazer
agricultura sustentável e regenerativa, porque eu discordo de muita gente falar que a gente faz agricultura sustentável. O GAAS faz mais do que agricultura sustentável. O GAAS faz uma agricultura sustentável e regenerativa, porque a gente não está numa situação só de manter o que tem, mas de melhorar. Então, eu estou incorporando nos meus discursos e nos relatórios, nós fazemos agricultura sustentável e regenerativa, né? Então, além da dedicação dos responsáveis pela condução da fazenda, que a gente vai avaliar, mas também o desenvolvimento das pessoas que esses responsáveis lideram, né? E o trabalho que você faz para melhorar o desenvolvimento dessas pessoas. Também qual a influência que eu tenho na comunidade local. Eu tive semana passada lá com o Flávio, né? O Flávio tem uma regra, uma parte das compras é feita no município, mesmo que esteja mais caro, porque ele precisa manter aquela estrutura social ali. Se ele comprar tudo fora, né, aquela comunidade vai se desfazer, e amanhã depois não vai ter pessoas para trabalhar junto com ele na fazenda. Então, olha, é decisão, né, é decisão de governança, uma parte das compras, ele vai acontecer localmente. A questão de bem-estar animal, para quem trabalha com animais, acho que a gente tem que olhar isso com carinho, porque o consumidor está muito preocupado com isso. Condições de comercialização, né, procurar ver se você está envolvido em cadeias que respeitam, né, o papel de cada um na cadeia, ou se são cadeias muito, digamos assim, predatórias, e tentar mudar isso. Lógico, aí, disposição dos resíduos, gestão de insumos químicos e outros produtos perigosos, né? E relacionamento institucional, como que você se relaciona, né, com a estrutura administrativa da região que você está, como que você se engaja em movimentos para organizar legislações que sejam adequadas ao processo de sustentabilidade e de regeneração do solo. Então, o desempenho social, socioambiental, a gente vai fazer um relatório, tá, com as 5 dimensões e todos os seus indicadores, e vamos fazer, então, aí um resumo, né, do desempenho, de uma maneira muito fácil para qualquer cliente, qualquer consumidor, poder entender o que a gente está fazendo. Quer detalhes? Liga para a gente, liga para a Daniela, vamos conversar, vamos fazer uma parceria, né? E agora eu vou fazer um recorte do selo GAAS. Eu mostrei uma metodologia geral, né, Zé Mário, que a gente acabou baseando esses trabalhos aí, você com o ISA e a gente com esse selo GAAS, e eu vou mostrar aqui o recorte. Opa, desculpe. O que a gente quer fazer com o selo GAAS, né? Primeiro, é um protocolo exclusivo para associados. Então, a gente não está aqui para ganhar dinheiro com protocolo. A gente está aqui para apoiar o trabalho dos associados. Então, se não é associado ao GAAS, não vai ter o selo, né? Acho que isso foi uma decisão assim da diretoria, que a hora que eles me falaram, eu falei, agora estou engajado com vocês, né? E o que a gente quer fazer? Um monitoramento cada vez melhor do que a gente faz, um relato competente, né, de uma forma que possa aguentar qualquer verificação externa. Eu não quero ter uma certificadora que venha aqui e venha me verificar e falar se está fazendo certo, não está. O meu papel é monitorar e relatar com competência. E aí, estou aberto à verificação. Manda quem quiser, porque o que está escrito no relatório eu faço, né? Voltando, então, naquela desenho inicial, o que é o selo GAAS? É o mesmo trabalho, só que a gente fez o quê? Deu um ênfase para um conjunto de indicadores que os associados do GAAS, que o GAAS entende como relevantes e que devem ter um destaque maior nesse relatório, né? E aí surgem, então, os indicadores do GAAS específico,
que é a regeneração do solo, redução do uso de insumos sintéticos, autonomia do produtor, monitoramento da evolução do manejo adotado e questões ambientais. Sérgio, isso aí já não estava lá atrás? Estava, só que nós vamos dar ênfase agora a isso. Também é super simples, é o mesmo esquema. A campo, o seu técnico vai fazer uma aplicação, gerar os resultados e depois vai mandar para a gente processar isso daí. Dentro da regeneração do solo, tem a questão de área coberta com aplicações de biológico, manejo da cobertura do solo, estabilidade e resiliência do solo e uso sistemático de plantas de cobertura. Então, o que o técnico vai ver lá para ajudar você a relatar são esses quatro pontos, né? Na redução do uso de insumos sintéticos, é a redução mesmo de adubo químico, herbicida, fungicida, inseticida e sementes transgênicas, que o pessoal colocou aqui como algo que a gente deveria, no mínimo, monitorar. Na autonomia do produtor, né, o uso de recursos próprios para financiar a produção e de fundos, né, coletivos aí que vai apoiar uma produção sustentável, né, fundos verdes. Então, o quanto você usa de recurso próprio e desses fundos para financiar a sua produção. O uso de insumos locais, aumento da biodiversidade produtiva, ou seja, não ficar só no milho e soja, mas ampliar essa base de produtos que você trabalha, favorecendo uma rotação mais ampla de culturas, produção de sementes, troca de sementes, insumo e também a produção de insumos biológicos na fazenda. No monitoramento do manejo, a gente tem colocado, por enquanto, aqui as análises químicas, biológicas, a questão de compactação do solo, teor de matéria orgânica, monitoramento da produtividade que você tem, né? E nós já colocamos aqui uma questão de gases de efeito estufa, porque está na moda, mas não é isso o mais importante, porque, como a gente estava falando com a Fabélia, o maior serviço ambiental que tem é um solo vivo. As outras coisas são consequência disso. Se você começa a querer monitorar carbono, você está querendo começar a olhar o fenômeno pelo rabo do... Você está olhando para o rabo do elefante e entendendo que aquilo lá é um elefante, né? Isso vai acabar se sujando com isso daí no futuro, eu acho. E questões socioambientais, elas que são muito focadas para essa interação que você tem com a comunidade local, com a troca de experiências que vocês têm com outros produtores, com a conservação e recuperação daquele ambiente, do seu entorno, conservação da biodiversidade. Então, a gente pegou alguns indicadores que já estavam lá e demos ênfase. Isso é, então, o selo GAAS, né, que nós montamos. Desculpe. Então, tem uma relação, sim, do EcoAgro, desse método que a gente fez junto com a Embrapa, né, criando uma base para o selo GAAS. Né. A aplicação, como já falei para vocês, são simples, são via planilhas, né, que vão gerar depois as representações gráficas, e o método é baseado numa visão 360, porque eu não vou perguntar isso só para o gerente da fazenda, eu vou perguntar isso para o tratorista, eventualmente para o técnico, eventualmente até para o fornecedor ou para o cliente, para tentar a história do elefante, enxergar o problema sobre vários ângulos. Eu vou usar você outra vez, Flávio, como exemplo, porque é muito recente, a gente teve esses dias lá. O que aconteceu? Flávio, saúde e segurança no trabalho. Você fez alguma... Não fiz nada. Tá bom. Eu fui conversar depois com o tratorista dele. Lógico que eu não aplico todo o questionário com todo mundo, mas eu fui bater, o que mudou aqui? Seu Sérgio, o que mudou aqui foi a segurança no trabalho. Eu não uso mais agrotóxico. Então, o que para o Flávio? Na cabeça dele, assim, eu entrego os EPIs para o sujeito, entrego a botinha, tudo. Fazia, sempre fiz e continuo fazendo. Para o tratorista, é completamente... não mexo mais com agrotóxico. Então, a questão de segurança mudou completamente. Agora, eu chego em casa e a minha mulher não reclama do meu cheiro.
Então, o selo gás é só isso, gente. É um relatório de sustentabilidade e segurança e governança, onde a gente quer dar transparência no que a gente está fazendo, mostrar o que a gente está fazendo, né? Mostrar os impactos positivos e negativos que a gente causa, né? Porque não tem jeito, a gente vai causar impacto negativo, né? A hora que eu vou fazer uma biofábrica, eu vou usar mais energia elétrica. Não tem como. Então, esse é um impacto negativo, eu tenho que assumir. Eu tenho um monte de outras questões que são muito importantes e que valem a pena causar esse impacto, porque os impactos positivos são muito maiores do que esse pequeno impacto negativo que eu causo. É fácil a modelagem, é muito simples, são planilhas. Então, amanhã depois, se clientes, associações, enfim, alguém que quer interagir com nós, quer desenvolver mais alguma coisa, a gente pode incorporar, ou fazer, pelo menos para aquele cliente, essas verificações. E isso tem materialidade, né? Isso tem a ver com o nosso dia a dia, isso é relevante para a gente. Então, sonho ou realidade? São as duas coisas, né? Sonho, né, de ter consumidores mais conscientes, conseguir atingir consumidor, ter gente apoiando o nosso selo, ter um crédito diferenciado, não porque a gente submeteu a visão deles, porque eles reconheceram a gente como competente, né, em questão de ESG e outras questões, eventualmente até receber assim, pagamentos por serviços ambientais, e eu não estou muito preocupado com carbono, estou querendo receber serviço ambiental pelo solo vivo que eu mantenho. Acho que é isso que a gente tem que procurar, é esse o serviço ambiental que a gente tem desafios enormes, de como quantificar isso, né? A gente vai ter que inventar isso daí. Mas se já inventaram tanta coisa, inventa também um jeito de medir esse serviço ambiental, né? Realidade, o que a gente tem? A gente tem estrutura do gás, empresas filiadas, grande diversidade de produtores, pesquisa em andamento, isso a gente já tem, isso é uma parte do selo que a gente já tem, né? Uma metodologia de avaliação que eu acho que é adequada, e a gente pode melhorar ela, e a gente já começa a ter uma situação favorável de consumo consciente, porque a gente tira um pouco, essa é a diferença do gás de outros processos de certificação, de qualificação. Eu saio daquilo que é meio egoísmo, né? Então, eu não vou comprar alguma coisa porque ele é bom para mim, é bom para a minha saúde. Eu faço isso na certeza que isso vai poder ser feito para outras pessoas, porque é um método de trabalhar, né, de fazer agricultura e sustentar a vida no planeta, que vai escalar, que tem possibilidade de escalar. E não eu ficar me certificando aqui e trabalhar só com um nicho de pessoas que podem pagar por essa produção, né? Como que isso está evoluindo? Nós treinamos 41 técnicos, vamos treinar mais. Eu gostaria que, na verdade, cada produtor, cada membro do gás fosse um técnico em relatar o selo gás. Os relatórios, de cada fazenda, eles levam um QR Code que vai remeter a toda a descrição. Tomaria muito tempo mostrar isso daí. Então, se vocês apontarem os celulares para esse QR Code, vocês vão ver, por exemplo, um exemplo do relatório. Eu vou parar por aqui, deu tempo, até passei um pouquinho, desculpe. E eu vou deixar na tela isso daqui, vou pedir para o pessoal da organização que, por favor, não tire da tela, porque talvez, que a distância é grande, mas talvez se vocês ao tentarem, alguém vai conseguir ter acesso a esse relatório. Desculpe, Fabélia, por me exceder o tempo aí. Eu que agradeço. Bom, pessoal, nós vamos ter que tirar da tela, porque vai entrar agora outra palestra, e ela é gravada, então ela vai usar a tela. Mas vamos fazer um combinado? Na hora do almoço, a gente deixa na tela, porque daí até fica com um tempo mais estendido. Pode ser? Pessoal aí, combinado? Então, a gente vai ficar desta forma. Agora a gente vai ter aqui, para dar continuidade, a nossa terceira palestra internacional do nosso fórum, que é com o David Manning.
a palestra Potencial de Sequestro de Carbono a partir do intemperismo já melhorado. Então, agora, a gente já coloca ali. Muito grato. Eu gostaria de começar agradecendo pelo convite para essa apresentação nesse fórum. E eu peço desculpas, mas eu vou fazê-la em inglês, porque